Queridos, boa noite. Mais uma vez, os missionários se reúnem agora por força de lei, não mais presencialmente, para a realização de mais um PESCO. Em obediência à legislação, ao lockdown, nós estamos reunidos de maneira virtual, utilizando de toda a tecnologia. Por isso, meus queridos, fiquem atentos à nossa mensagem, porque sempre, o missionário, com esse envolvimento e o comprometimento com a palavra, estará indo até vocês utilizando de todos os meios possíveis, visto a nossa obediência ao Senhor e o mistério que nós temos no nosso motociclismo cristão. Então, que Deus continue a nos abençoar. Eu quero compartilhar nessa noite o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, do verso 32 ao verso de número 36. Aqueles que puderem acompanhar, que estejam assistindo, diz assim, Mateus 10, 32 a 36. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer à terra paz. Não, vim trazer paz, mas vim sim trazer a espada. Jesus que estava falando isso, meus amados. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Bem, queridos, não estamos reunidos aqui por força de lei, como disse anteriormente, mas é muito fácil que em qualquer tipo de reunião dentro da nossa própria casa, nós encontremos uma parcela da sociedade, sejam os pais, os irmãos, os amigos, os primos, envolvidos com essa questão da dificuldade de mensurarmos ou de apontar erros que estejam sendo cometidos. Isso, inclusive, até dentro das nossas igrejas. Hoje a máxima é que você não pode julgar. E, por conta disso, nós temos nos tornado, como diz o nosso querido mestre Dharmas, o L. Alves, crentes fofinhos. Crentes que não podem mais ouvir e muito menos falar nada, porque usam contextos fora de contexto para justificar o fato de terem um relacionamento, uma conivência, um apadrinhamento e, acima de tudo, uma romantização com que se refere a pecados e erros. Na realidade, hoje, qualquer coisa que nós falemos, ela se manifesta como uma discriminação, como uma afronta. E quase nada nós conseguimos falar. O texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto onde Jesus chama os 12 e os envia para que eles ali preguem o Evangelho. E nesse enviar, Jesus começa a explicar para eles algumas coisas que eles precisavam fazer e o que eles iriam sofrer dentro desta caminhada. E uma das coisas que Jesus deixa muito claro, nós acabamos de ler no nosso texto, é que eles precisavam ter muita determinação, porque ser escolhido dentre os 12 era um grande privilégio. Mas a missão de ir e pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, porque essa era a mensagem, se nós formos ler todo o capítulo, nós vamos identificar isso. Essa mensagem determinada e descrita por Cristo diz que aqueles homens teriam imensa dificuldade de fazê-lo. E por isso que Jesus trata dessa questão para trazer essa noção da dificuldade, que eles iniciariam a tê-la dentro da própria casa. Que todas as coisas que eles dissessem poderiam ser interpretadas de uma maneira diferente. E hoje vocês sabem o que nós temos vivido. Nós temos vivido um mundo romantizado, nós batizamos isso do mimimi. Vivemos um mundo onde você não pode falar tudo o que você pensa, e se você não escolher as palavras para falar, você pode perder esposa, marido, relacionamentos, pode perder filhos, e era disso que Jesus estava falando. No momento que nós abrimos a nossa Bíblia e apontamos para aquela pessoa que ela precisa ter seus caminhos endireitados, corrigidos, não de acordo
com nós, com o nosso referencial, porque como a palavra nos ensina, para sermos referencial, para termos vamos dizer assim, o atrevimento que Paulo teve de falar para que nós fôssemos imitadores como ele era de Cristo, nós precisamos primeiro tirar o que? A trava do nosso olho, né? Para poder ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do olho dele. Mas eu não sou referencial, mas quando eu abro a minha palavra, e aquela palavra serve para mim e para o meu irmão, e eu trabalho em amor na vida dele, meus queridos, eu jogo por terra o romantismo de uma palavra que age em detrimento da lei, manifestando uma graça sem ela, ou seja, uma graça sem lei não existe, não é Cristo, não é Deus. Então nós precisamos começar a compreender, nesse capítulo 10, o que realmente Jesus estava mandando os 12 fazer e manda a sua igreja nos dias de hoje, manda a mim, manda a você, manda os missionários, enfim, manda todos aqueles que ostentam a verdade da palavra. Porque quando Jesus diz que era para anunciar que o reino estava próximo, ele deu de cara logo 6 ensinamentos, que estão distribuídos no capítulo 10, do verso 8 ao verso 18. Diz o primeiro: não cobrem por isso quando vocês forem anunciar que o reino dos céus está próximo, e nós não estamos vendo isso hoje na face da terra. Primeiro item de Jesus foi: não cobrem por isso. O segundo é: não ostentem. O terceiro é: saibam com que andam. O quarto: seus ouvintes não serão dóceis. Ou seja, não vai ser aquele negócio assim: olha, adorei a sua palavra, que bom, você confrontou a minha vida, confrontou os meus pecados, apontou os meus erros, e eu estou muito feliz por isso. Você, dentre 100 pessoas, você vai encontrar meia pessoa que fale contigo dessa maneira. No verso 16, Jesus fala: não sejam ingênuos, e diz, completando, que nada será fácil nessa caminhada. Por isso, meus amados, ser um dos 12 é ser escolhido por uma dádiva fantástica do Senhor. Ser um eleito, estar na presença de Deus, é uma grande dádiva do Senhor, manifesta pela graça e pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, se nós não estivermos focados na palavra, se não nos esforçarmos para que essa verdade se estabeleça definitivamente no nosso coração, nós iremos sucumbir, porque é muito fácil ser um crente fofinho, né? Um crente que passa a mão na cabeça, um crente que romantiza o pecado, um crente que acaricia o erro, um crente que enfrenta a tentação. Eu aprendi assim que eu comecei a caminhar na fé, que tentação você foge dela, você não enfrenta. Porque se você enfrentar a tentação, você cai, você enfrenta o inimigo. O inimigo você não foge. E quando a pessoa chega à sua frente, subjugada pelo inimigo, possessa, oprimida, o que você faz? Você vai fugir romantizando essa situação? Não. Você precisa enfrentar. Mas os crentes fofinhos, eles são aqueles crentes que namoram com o pecado, namoram com a tentação, namoram com o erro, eles entendem todas as coisas. E aí, meus amados, eu quero dizer que Deus também entende. Deus entende quando nós estamos em pecado, quando nós estamos distante deles, e Ele nos usa para que, em não sendo fofinho, mas imitando os apóstolos, nós possamos, com a palavra de Deus e em amor, confrontar. A Bíblia diz que nós precisamos ser amorosos, hospitaleiros, corteses, enfim, nós temos que ter todas as características de alguém que Jesus resgatou na cruz, porém, jamais coniventes com o pecado. E se nós formos observar o texto, a palavra, quando Jesus manda que eles saiam para pregar o reino, Jesus diz para eles: e preguem para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, preguem para os crentes. E isso, meus amados, é um grande alerta para a nossa vida, para a nossa caminhada. Pregar para dentro da nossa casa. Pregar para aqueles nossos irmãos que estão ali dia após dia, e ouvirmos também. Quando o irmão chega, eu preciso estar disposto a ouvir. Outro dia o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele falou que uma das coisas mais difíceis que existe na vida do ministro do Evangelho é sentar-se ao banco para ouvir outro pastor pregar. E ele falou que estava trabalhando isso na vida dele. Por quê? Porque nós
somos egocentristas, nós criticamos tudo que ouvimos e nunca achamos que somos parte do erro, parte do pecado, ou se somos até os autores desse pecado. E Jesus, meus amados, disse para aqueles homens que não eram crentes fofinhos: na caminhada de vocês para anunciarem que o reino está próximo, vocês podem ser rejeitados dentro das suas próprias casas. Vocês serão, com certeza, odiados. E, de toda sorte, vocês serão perseguidos. Isso já aconteceu na minha vida, já aconteceu na vida de vocês. Quantas vezes os dedos foram apontados na nossa direção porque nós optamos e seguimos a Cristo. Hoje mesmo eu vi um grande irmão em Cristo, o Dr. Guerra, dizendo que ele não omitia e nem se envergonhava de ser um servo do Senhor Jesus. É um homem muito importante, é um homem muito conhecido na sociedade de Brasília e ele fez questão de confessar Jesus. O texto que nós lemos diz que há uma importância em confessar a Cristo, há uma importância em falar do amor desse Cristo. E como é que você se omite diante do pecado, diante do erro, diante das mazelas? Nós estamos vivendo um momento em que não cabe espaço para romantizar pecados e erros. Nós precisamos enfrentar, porque senão o que vai ser feito de nós? Nós temos uma palavra, nós temos um Deus, cremos nesse Deus, Ele é poderoso acima de tudo, mas e eu? Eu sou um instrumento que acredito nisso ou sou um instrumento da covardia, do medo, da apatia? Sou um instrumento preocupado comigo mesmo? Ou seja, eu sou um crente fofinho, que vou concordar com todas as coisas? Eu não posso. A palavra de Deus diz que eu preciso ser atrevido, pregar no tempo, fora do tempo. Eu tenho que deixar pai e mãe viver a minha vida. Eu tenho que enfrentar as necessidades. Eu tenho que enfrentar os desafios. Eu tenho que passar, que se necessário for, os 40 anos no deserto. Mas eu preciso seguir após Cristo. Eu preciso buscar essa caminhada. E para isso, meus irmãos, o texto que nós lemos nos ensina alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, aqui no nosso Pesco, no Missionários, que diz o primeiro ponto no verso 26 ao 28. O crente, ele não pode ser fofinho, mas ele precisa sim ser corajoso. Olha o que o verso 26 e 28 do texto que nós lemos, é um contexto aproximado anterior ao verso 32, diz: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que haja de ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-os às claras. Olha só, fala na frente, aponta Cristo, mostra o pecado, mostra o erro. O negócio hoje está tão sério que nós eufemizamos o pecado, chamando o pecado de erros. Meus irmãos, erros você corrige. Pecado, Jesus morreu por eles. Ou você usa a palavra, a presença do Espírito Santo que há no seu coração, porque você é um servo, é uma serva convertida, ou você não vai conseguir apontar essa coragem. Ou vocês acham que os homens que morreram pelo Evangelho, que nos precederam, pela Reforma, que nos precederam nos primeiros séculos depois de Jesus, eles morreram de que maneira? Eles morreram porque eles cometeram erros? Não. Jesus deixou nas bem-aventuranças que nós seríamos bem-aventurados quando, por causa dele, mentirem. Olha só, mentirem e fizerem todo o mal. Ou seja, ele mandou com que nós nos regozijássemos, porque seria grande o nosso galardão no reino dos céus. Então, meus irmãos, eu não posso ser um crente fofinho, eu tenho que ser um crente corajoso. O outro ponto é que eu preciso ser crédulo. E esse ponto, ele é seríssimo. O verso 29 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Ao 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você crê nisso? Eu já vi isso muito como frase de para-choque de caminhão. Mas eu ser crédulo para crer? Como é que eu enfrento o inimigo, tipo Golias, se eu não for em nome de Jesus? O inimigo vai pensar que você está indo com pau e pedra como se ele fosse um cachorro, um animal. Mas você vai falar para ele que você não está indo como ser humano e nem como um caçador de animais. Você está indo em nome de Jesus. E você está enfrentando, meu querido e minha querida, o pecado.
Você não está enfrentando aquela pessoa que está passando por isso. Você não está enfrentando os governantes que roubam, as pessoas que mentem, aqueles que praticam o mal. Você está enfrentando o pecado que habita na vida dele para que ele seja liberto, para que ela seja livre, para que a opressão caia. Agora, como isso vai acontecer se você se queda? Se você é tão somente um pacífico, romântico, fofinho? Você precisa ser pacificador, determinado, aguerrido. E Deus precisa dessas pessoas, Ele quer você assim, melhorando a palavra precisa. Deus procura as pessoas que estão dispostas, não as pessoas que estão disponíveis. Olha na sua Bíblia e você vai descobrir ao longo da história que Deus pegou homens e mulheres dispostos, eles não estavam disponíveis. E nós precisamos estar atentos a isso. Essa é a credulidade que eu preciso ter, que eu sirva a um Deus que é poderoso. Como Josafá fez uma oração, clamou ao Senhor, e quando o dia amanheceu, todos os inimigos estavam mortos. E ele não mandou um soldado para a batalha. Eu preciso crer que esse é o Deus a quem sirvo. O outro ponto, meus queridos, é que o crente que é determinado e não fofinho, ele é firmado na fé. O verso de número 32 diz: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, se você é um crente, servo de Deus, como fez o nosso querido irmão Dr. Guerra, você vai confessar a Deus em toda e qualquer situação, com o seu comportamento, com a sua postura, com o seu procedimento e com as suas palavras. Você vai dizer não para o erro, vai dizer não para o pecado, independente do que possa lhe acontecer. Mas nós gostamos de ver isso nos filmes. Quando nós temos a oportunidade de exercer esse meu comprometimento, essa minha firmeza na fé, eu me acovardo. E isso é uma característica desse crente fofinho, que o nosso querido irmão Eli Alves falou com bastante propriedade no dia do CFMC. Outro ponto, consciente da palavra. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, esse texto, versos 34 e o 35, é Jesus falando. Tem pessoas que falam assim, não, mas Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é o destoque, Jesus é com a galera. E é. Mas só que olha o que o próprio Cristo diz, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. O que Jesus está dizendo? Que Ele quer que nós separemos, ou seja, falando aqui para os discípulos e para as nossas vidas, Ele quer que nós sejamos conscientes da palavra, que a palavra traz a justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, se você não quer temer a autoridade, faça o bem. Porque se você não temer a autoridade, não fizer o bem, ela vem como espada, enviada por Deus, para separar, para tirar você do processo. Então a palavra de Deus não é fofinha. Os servos de Deus não são fofinhos. Se nós tivermos consciência da palavra, nós vamos entender o quão nós precisamos agir com justiça. O amor é maravilhoso, eu tenho que ser amoroso, eu tenho que entender, mas eu tenho que confrontar. Jesus falou para a mulher pega em adultério, vais, mas não peque mais. Ele também disse, nem eu te condeno, eu também não condeno ninguém, mas eu estou disposto a caminhar contigo 300 milhas, 600 milhas se forem necessários. Agora, o dia que você for pular lá no abismo, eu não pulo com você. Eu boto você nas costas e trago de volta, mas eu não pulo com você, porque eu não sou um crente fofinho. Eu sou um crente que compreendo a justiça de Deus, sei que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Não existe graça sem lei, não existe graça barata. A graça custou um alto preço na cruz do Calvário. E por último, meus queridos, o texto nos diz que nós precisamos ser dependentes. O verso 37 e 39 diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Isso aqui caracteriza bem o nosso tema sobre o crente fofinho. Nós temos lutado para fazer com que todas as nossas vontades sejam realizadas. Inclusive dentro da igreja, teologicamente, se não for do meu jeito, eu vou para outra igreja. O pastor hoje foi muito duro, eu vou sair daqui. Eu acho que o pastor estava falando para mim. E aí a gente começa, meus amados irmãos, a não compreender que o nosso amor precisa ser direcionado para Cristo,
que o nosso amor precisa ser direcionado para aquele que nos resgatou do pecado. Se eu colocar qualquer coisa acima disso, até a minha própria vontade, quiçá do meu pai, da minha mãe, eu vou estar cometendo um gravíssimo pecado, porque eu vou estar fugindo da dependência de Deus. Eu preciso compreender que a minha dependência é total e irrestrita. Eu não consigo fazer nada sem Deus. Se eu tomar a Neosaldina e Deus não estiver no negócio, a Neosaldina não funciona. Se você subir na sua moto e falar, eu vou ali em Alexânia, no nosso motoclube que tem lá, se eu não tiver Deus no caminho, nós não vamos conseguir chegar lá. E qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, se Deus não tiver no projeto, você não vai ter êxito. Então a nossa dependência de Deus, ela é imensa, ela é única, ela extrapola a nossa capacidade. E nós estamos hoje com tantas pessoas, inclusive dentro da igreja, dependentes da sua intelectualidade, dependentes da sua grana, dependentes da sua saúde. Meus queridos, nós somos dependentes de Deus. A minha vida passa como a brisa. O meu momento acaba no estalar num sopro divino. Então eu não posso ficar me cercando de coisas que não pertencem ao Senhor. Por isso, meus queridos, o crente fofinho, esse que você e eu não devemos ser, ele entende o pecado e o romantiza. Mas o crente fiel enfrenta esse pecado, independente das lutas que ele vai enfrentar. Porque, como diz o nosso texto, ele é corajoso, crédulo, firmado na fé, consciente da palavra e, acima de tudo, dependente de Deus. Eu quero clamar ao Senhor que essa graça se derrame sobre a sua vida e, através do nosso pesco, deste dia, você compreenda que você tem uma missão na face da terra e que, com certeza, a sua missão não é ser um crente fofinho, mas sim ser um crente servo do Deus Altíssimo. Que Deus o abençoe e tenham todos e todas uma boa noite.